Olá, meus amores! Vamos dar continuidade à nossa aula de ciências? Nesse vídeo, nós faremos a revisão da unidade 4 através de 2 mapas mentais, ok? Para que assim a gente possa fixar mais o conteúdo. Então, o nome desse primeiro mapa mental é Misturas em Nosso Cotidiano, ok? Eu vou aumentar para a gente visualizar melhor, tá? E nós vamos começar falando sobre misturas, tá? Para haver uma mistura, deve haver uma combinação de 2 ou mais materiais, ok? Por exemplo, no ar que nós respiramos, é uma mistura do gás oxigênio com o gás nitrogênio. O solo, ele é formado por rochas e areias. O soro fisiológico caseiro é formado por água, açúcar e sal, né? Que são 3 componentes. A salada de frutas contém várias frutas, então para que se haja uma mistura deve haver mais que um componente, tá bom? As misturas elas podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas. As misturas homogêneas possuem uma única fase, ou seja, um único aspecto, como, por exemplo, o soro caseiro ou a água mineral, né? Olhem aqui a imagem. A água mineral ela é constituída por vários componentes, né? Se a gente pegar a garrafinha da água e olhar no rótulo, a gente pode observar que é formada por bicarbonato, por cloreto, por potássio, por sódio, magnésio, cálcio e alguns outros, tá? Só que ela fica no mesmo aspecto, tem um aspecto só. A mistura heterogênea possui mais de uma fase, certo? Com aparências diferentes em sua extensão. Por exemplo, a salada de frutas, né? A gente consegue ver vários aspectos, várias frutas diferentes aqui. Então, é uma mistura heterogênea. A água mais o óleo, né? Não se misturam. Então, a gente consegue ver aqui quantas fases? 2 fases, tá? E o óleo não, o sangue, desculpa. Olhando, né, assim a olho nu, parece que ele é homogêneo, né? Mas não, ele é formado por partículas misturadas à água, né? Então, depois que ele sofre a decantação, né? A gente pode observar que ele o sangue é formado também por partículas misturadas à água, portanto, também é uma mistura heterogênea, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre solução, ok? Para ser uma solução, a mistura tem que ser homogênea, ou seja, tem que ter um único aspecto, tá? O solvente, nós temos aqui, ó, o solvente e o soluto. O solvente, ele é um material capaz de dissolver, tá? Então, o solvente é quem dissolve, que aparece em maior quantidade. Por exemplo, a água no soro caseiro. A água é o solvente, porque ela dissolve o açúcar e o sal. O soluto é o material dissolvido. Então, no exemplo do soro caseiro, o soluto é o sal e o açúcar, porque eles foram dissolvidos pela água, tá bom? A solução está presente nos estados líquido, gasoso e sólido. No estado líquido, nós temos como exemplo a água mineral, tá? No estado gasoso, nós temos como exemplo gases de cilindro de mergulho, tá? Que tem uma mistura de gás oxigênio e gás nitrogênio, mas é uma mistura homogênea, apenas com um aspecto. E também, como exemplo de sólido, nós temos as ligas metálicas, como por exemplo o latão, que ele é feito com metais de cobre e zinco, tá? E possui apenas um aspecto. Então, portanto, é uma mistura homogênea, tá? Esse foi o primeiro mapa. Eu vou pedir para vocês copiarem no caderno de mapa mental e fazer as ilustrações necessárias, tá bom? Vamos para o segundo agora, pessoal. Vamos lá? O segundo mapa vai falar sobre a separação de misturas, ok?
Deixa eu ampliar para nós visualizarmos melhor. Aqui no primeiro ramo, nós vamos iniciar falando sobre a catação, tá? A catação, pessoal, é a separação de misturas heterogêneas, tá? Entre sólidos, ou seja, de misturas de aspectos diferentes. E ela acontece manualmente, com as mãos ou com pinças, né? Então, precisa ter um tamanho suficiente para que se possa ser manuseado com as mãos ou com uma pinça. Por exemplo, né, a gente faz a catação em nossa casa, através de retirar as impurezas do feijão ou do arroz, e também para melhores frutos na agricultura, né, onde os agricultores eles escolhem os melhores frutos. Então, são exemplos de catação. Agora aqui, ó, separação magnética. É a separação de misturas heterogêneas, tá? Com aspectos diferentes entre sólidos, em que um dos componentes precisam ser atraídos por um ímã, ok? Por exemplo, separação de recicláveis de metal. Então, na separação magnética, um dos componentes precisam ser atraídos para que eles possam ser puxados aqui, tá bom? Nesse guindaste. Agora, filtração. A filtração é a separação de misturas heterogêneas, tá bom? De misturas de aspectos diferentes, entre sólidos e líquidos, tá? Então, a filtração é a separação de sólido entre sólidos e líquidos. Em um filtro, o sólido fica retido, observem aqui na imagem, ó, o sólido fica retido e o líquido, ele atravessa, como, por exemplo, nós temos o preparo de um café ou uma filtração em laboratório, tá bom? Peneiração. A peneiração acontece com misturas heterogêneas, tá bom? Também mistura com mais de um aspecto, entre sólidos, de grãos de diferentes tamanhos, tá? Em que é usada uma peneira e na malha da peneira, os grãos maiores ficam presos e os grãos menores atravessam, tá? Como, por exemplo, a gente tem a areia para a construção ou também uma culinária, quando a gente vai fazer alguma culinária, a gente usa a peneira, tá bom? Então, a peneira é a separação dos grãos maiores dos grãos menores, né? Em que os grãos maiores ficam presos na malha da peneira e os grãos menores atravessam, tá bom? Então, peneiração, lembrem da peneira que vocês já vão saber, né? Que é sobre os grãos. Decantação, ok? A decantação é a separação de misturas entre sólidos e líquidos, tá? O sólido, ele deposita-se no fundo do recipiente. Então, para que aconteça a decantação, né, leva um tempinho, precisa ficar em repouso. E os sólidos, eles ficam no fundo, tá? Como, por exemplo, nós temos o tratamento de água, em que as impurezas ficam no fundo, né, e limpando assim, dessa maneira, fazendo parte de um dos processos do tratamento de água. A separação de mistura da decantação, ela também pode acontecer entre líquidos e líquidos, tá? Através de misturas heterogêneas de líquido, como, por exemplo, um funil de decantação, ok? Então, pode acontecer entre sólidos e líquidos e também pode acontecer de líquido a líquido, mas nesse caso de líquido para líquido, precisa ser usado um funil de decantação. E a evaporação, né, de misturas homogêneas, é o método de separação de misturas homogêneas compostas por um sólido dissolvido por um líquido, tá? Então, isso acontece quando um sólido foi dissolvido por um líquido, ok? E um dos componentes, ele evapora, tá bom? Como, por exemplo, a obtenção do sal de cozinha, né? Então, aqui nessa imagem, a gente pode observar que a água do mar é represada
em tanques rasos, tá? E com o passar do tempo, o calor do sol e do vento fazem com que lentamente a água comece a evaporar e o sal se cristalize e seja separado. Então, nesse caso aqui, o sal ele estava dissolvido, né, na água. Mas com todo esse processo, o que vai acontecer? A água vai evaporar e vai ficar somente o sol, ok? Para dar início à formação do sal de cozinha que utilizamos em nossas casas, ok? Olhem só, vocês também vão copiar esse mapa mental no caderno de ciências, ok? Revisem o conteúdo, se precisar, revisem esses vídeos, tá bom? Para vocês estudarem e qualquer dúvida é só me chamar. Beijos e tchau!